confessar ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai, vem assim como estás, vem assim como estás, vem assim como estás, vem. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Mais um momento que estamos como igreja reunida, você aí da sua casa e nós aqui do templo, mas para cultuarmos o nosso Deus, nesse mês que nós estamos com a temática falando sobre missões, que é a essência da igreja, o motivo pelo qual, a partir do momento que a graça salvífica encontra morada no nosso coração, o Senhor não nos leva para a glória, é porque nós temos um propósito aqui. Isso é missões, isso é o motivo de Deus permitir que ainda nós estejamos respirando nesse mundo. Porque Ele quer fazer, através das nossas vidas, algo que venha glorificar o Teu santo nome, para que o Senhor Jesus seja anunciado entre todas as nações. E eu convido para que você abra a palavra de Deus no Salmo 96. É um salmo onde o salmista está dando tributo à glória e majestade de Deus. Então, apenas os primeiros 3 versículos, Salmo 96. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E é com essa leitura então que estamos iniciando esse culto. Com esse espírito, Senhor, obrigado pela salvação que o Senhor me concedeu. Mas tem misericórdia da minha vida e me ajude para que a minha vida possa, de fato, ser algo que anuncie o Senhor, as suas maravilhas, aquelas pessoas que ainda não te conhecem. É nesse espírito que eu convido para que você agora, em oração, fale com o Senhor. Eu estarei orando aqui, você da sua casa, mas vamos então pedir, Senhor, que esse tempo seja um tempo de glorificar o Teu santo nome, mas que seja um tempo também para que o Teu Espírito Santo fale conosco e nos tire talvez de um comodismo que estamos vivendo. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. E nós queremos agora, nessa manhã, Pai, dizer, através desse culto, quanto amamos o Senhor, Pai.
Agradecemos pela Tua salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, não há mérito nosso, o mérito é somente do Senhor. Então, em relação a isso, Pai, nos ajude a viver uma vida como resposta diária desse grande amor que o Senhor tem por nós, ó Pai. Nós queremos que a nossa vida possa servir para anunciar o Senhor através da palavra, através das nossas ações, através da nossa vida como um todo, ó Pai, que as pessoas possam ver Jesus em nós. Então eu peço que o Senhor esteja visitando cada irmão, cada irmã, para que de fato essa pessoa entenda que a responsabilidade é individual em relação à nossa missão, Pai. Não é porque talvez um é pastor, um é do Ministério de Louvor, mas todo aquele que recebe a salvação do Senhor, ó Pai. O Senhor está dando esse presente, nós devemos então, em resposta, viver uma vida que glorifique o Teu santo nome, Pai. Por isso, aceite esse culto, aceite as canções que iremos entoar, a palavra que será ministrada, que vá ao encontro do coração das pessoas, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo conduza, não somente esse momento, mas todos os dias das nossas vidas. É que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos continuar adorando nosso Deus. Amém? Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração eu proclamarei, aleluia, que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim.
bom. Glória a Deus. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube ou pelo WhatsApp. É um prazer estarmos aqui na igreja novamente, dando sequência ao nosso mês missionário. E hoje nós temos o prazer de estar apresentando o preletor dessa manhã, que é o pastor Pedro Leal Júnior, pastor da primeira igreja presbiteriana independente da área de missões de Londrina. Ele também é o coordenador da Casa das Formigas aqui do Brasil. Esse é um trabalho que existe lá em Moçambique, na África, há muitos anos, e depois ele vai estar falando um pouco sobre isso. E o Pedro eu conheço há muitos anos já, né? Na década de 90, quando ele veio para Londrina. O primeiro momento do Pedro, ele era um economista que veio trabalhar aqui na área de finanças, na Folha de Londrina. O Pedro é casado com a Ruth, que nós também a conhecemos, tem 2 filhas, a Raquel e a Camila, e um genro, o Felipe. E para nós, assim, é muito bom e muito gostoso estar recebendo o Pedro, porque a gente já tem uma trajetória junto na área de missões, né? A gente trabalhou junto lá na IPI, e o Pedro, assim, tem se dedicado nesses últimos anos nessa área. Então, para nós é uma alegria recebê-lo, Pedro. Eu gostaria que você transmitisse ao pastor Rodolfo os nossos agradecimentos em nome do Conselho Missionário dessa igreja, e que você tenha aqui agora o recado que você possa passar para nós aí. Fique bem à vontade. Nós o recebemos com muito carinho e com muito amor, tá certo? Muito obrigado. Tá? Bom dia, irmãs e irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Trago um forte abraço da equipe pastoral da primeira IPI de Londrina, em nome do pastor Rodolfo Montosa, o nosso pastor,
e a minha profunda gratidão ao pastor Rafael pelo convite, ao Conselho Missionário, presbítero Antônio Carlos, querido amigo e irmão em Cristo. Que privilégio estarmos juntos nesta manhã. Manhã um pouco fria, aliás, um final de semana bastante frio, nos pegou assim meio que de surpresa, mas frio na temperatura, aquecidos no coração, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Então, o meu convite a você é, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos estudar uma porção da palavra nesta ênfase missionária deste mês de agosto. Romanos, capítulo 10, a leitura dos versos 13 ao verso de número 15. Romanos 10, 13 a 15, um texto bastante conhecido. Vamos juntos meditar na palavra de Deus. Assim está escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Pai, que o Espírito do Senhor traga revelação ao nosso coração a respeito desta palavra. Conhecimento nós já temos, precisamos de revelação, só o Teu Espírito sabe como fazê-lo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, domingo com ênfase missionária, aliás, um mês com ênfase missionária, vamos olhar um pouco esse texto nessa perspectiva. O título da nossa reflexão é Um povo dos pés bonitos. Um povo dos pés bonitos. O texto que lemos, ele é um texto clássico para se trabalhar em cultos com ênfase missionária. Seu contexto é maravilhoso, porque o seu contexto aponta para a centralização da salvação em Jesus Cristo. Se nós lermos o capítulo 15, ali no versículos 9 e 10, é a grande confissão de fé. Se creres no coração e confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Então esse é o contexto do texto. Ele fala a respeito da salvação em Cristo Jesus pela graça. É muito comum nós ouvirmos sobre as ações destacadas dos versos 13 até a primeira parte do versículo 15, quando nos referimos a missões. Então, por exemplo, nós temos ali as grandes ações da ordem contrária, né? Enviar, pregar, ouvir, crer e invocar. Essas normalmente são as ênfases missionárias retiradas desse texto. Gosto muito delas, mas hoje eu quero refletir nesta manhã com você sobre a parte B do versículo 15, um pouco diferente. Eu quero conversar sobre os pés. Isso mesmo, nós vamos conversar sobre os pés. Deixa eu te fazer uma pergunta logo de início. Você gosta dos seus pés? Parece engraçado, mas essa é uma questão para a gente pensar. Tem pessoas que não gostam dos seus próprios pés. E hoje está um pouco friozinho, muito provavelmente você esteja na sua casa, ou talvez em outro lugar, de meia, sapatos fechados, para proteger um pouco do frio. Ou, no calor, a gente usa um pouquinho mais aí os sapatos abertos, chinelos, ficamos à vontade. Mas há pessoas que eu converso que não gostam dos seus pés. Há pessoas, como minha filha mais nova, que não suportam os pés dos outros. Se você relar nela com um dos seus pés, ela vai ficar apavorada. Então, pés mexem com a gente, tem um significado importante. Pessoalmente, eu passei a valorizar um pouco mais os meus pés quando eu descobri uma profissional chamada podóloga. Não sei se você conhece, tem oportunidade. E eu passei a cuidar melhor dos meus pés. Quem tem algum tipo de problema, como unha encravada, algum tipo de outra dificuldade, a profissional da podologia nos ajuda muito. E alguns anos atrás eu descobri esse trabalho e eu recomendo, aliás, a todos e a todas, e passei a cuidar e apreciar um pouco mais dos meus pés. Você deve estar pensando, mas por que o pastor Pedro está falando de pés se nós estamos em domingo com ênfase missionária? Sabe por quê? Porque eu sempre li Romanos 10, 13 a 15, e no meu coração sempre houve uma relação direta desse texto com pastores e missionários. Claro, isto é uma verdade. Os pastores e missionários estão incluídos nesse texto quando diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas.
mas ele não é toda a verdade, é uma parte da verdade, porque eu quero ajudá-lo e ajudá-la a compreender de onde vem esse texto. Ele vem lá do profeta Isaías, no capítulo 52, do versículo 7, quando diz exatamente essa expressão: conformosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. E é interessante que ali ele está falando dos atalaias, está falando dos arautos do rei que subiam nos montes para dar as boas notícias da vitória das guerras para o povo de Israel. Então tem a ver com anúncio, tem a ver com falar das coisas boas que estão acontecendo. Quero agora te trazer para um contexto mais próximo ainda. Certa vez eu fui à casa de uma família fazer uma visita junto com a minha esposa e ali nos serviram um gostoso jantar. Após a refeição, uma conversa muito boa, a família toda reunida. Ao me despedir daquela família, o esposo, o marido, o dono da casa, ele me abraçou e eu disse: querido, muito obrigado pela refeição, pelo acolhimento, pelo carinho de vocês. E ele olhou para mim e disse assim: pastor, na verdade, para nós, a nossa família, é um privilégio receber um povo dos pés bonitos. E eu não entendi aquela expressão dele na hora que ele falou isso. Eu fiquei bastante intrigado e eu fui refletindo e aí me entendi. Como sou pastor, ele olhou para mim e disse: olha, conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, pessoas dos pés bonitos. Só que imediatamente me ocorreu o seguinte: aquela família em particular, tanto o esposo quanto a esposa, são líderes da área de música da nossa igreja. São líderes de celas, supervisores de grupos pequenos. Suas filhas são envolvidíssimas na área de jovens, liderando grupos de jovens. Enfim, toda uma família muito ativa no ministério, evangelizando, discipulando, cuidando de pessoas. E eu pude então olhar para ele e dizer assim: olha, que bom que todos nós somos pessoas dos pés bonitos. O texto de Romanos 10, versículo 15, parte B, não diz respeito somente a pastores, pastoras, missionários e missionárias. Ele diz respeito a todo cristão, toda pessoa que em Cristo Jesus crê, ele se torna imediatamente uma pessoa dos pés bonitos. Daí o tema que nós estamos tratando: um povo, pessoas dos pés bonitos. Eu quero destacar rapidamente 3 características de um povo dos pés bonitos. Vamos juntos? 3 características que eu percebo e vejo quando encontramos um povo com os pés bonitos. Em primeiro lugar, um povo dos pés bonitos, ele entende o seu chamado. Ele entende o seu chamado. Porque esse povo possui plena convicção de que todos e todas as pessoas são chamadas por Deus, chamados para a grande comissão. Não é um privilégio de poucos, não é um privilégio de alguns, não é um chamado para apenas, como eu já disse, pastores ou missionários. Não, é um chamado para todos aqueles e aquelas que creem em Jesus Cristo, que um dia foram alcançados por sua graça e foram resgatados pelo Senhor Jesus. Para todos nós existe a grande comissão: ide e fazei discípulos em todos os lugares de todas as nações. Não é exclusividade de alguns. Então, neste domingo de ênfase missionária, eu quero chamar-nos a atenção que eu e você precisamos entender o nosso chamado. É muito comum pessoas me procurarem e dizer: pastor, será que eu tenho um chamado? Claro, querido. Claro, querida. Todos nós temos um chamado. É crente no Senhor Jesus? Imediatamente já está chamado para a sua boa obra, para a sua grande comissão. É interessante, estava conversando um tempo atrás com o nosso querido pastor Asaf Borba. Nós conhecemos, ministro de louvor, estávamos numa reunião com ele, falando sobre chamado. Ele definiu o chamado desta maneira. Nas palavras do pastor Asaf, ele disse: chamado é otimizar os dons e talentos que Deus nos deu em prol do seu reino. Otimizar os dons e talentos que Deus nos deu em prol do seu reino. E aqui precisamos lembrar que Deus distribui generosamente, graciosamente, dons e talentos a todas as pessoas, todas, sem exceção. Eu tenho alguns dons, você tem alguns dons, e Deus usa esses dons para a glória dele. Chamado é entender esses dons e colocá-los à disposição do reino de Deus, lá no nosso trabalho,
a começar na nossa casa, no colégio em que nós estamos, andando pelas cidades, aqui em Londrina, fora de Londrina, no Brasil e até nos confins da terra. Chamado é usar aquilo que Deus nos deu para a sua glória. Lembro-me da expressão de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Pedro está dizendo que eu e você precisamos servir uns aos outros conforme o dom que Deus nos deu, o dom que nós recebemos, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então veja só, Deus tem uma dispensa e nós somos dispenseiros. Nós podemos ir a essa dispensa porque Ele tem dons e talentos disponíveis para nós, Ele já derramou sobre nós e nós vamos agora abençoar uns aos outros. Veja, não é um aos outros, não é o pastor aos outros, não é o missionário aos outros, é uns aos outros. Todos nós estamos envolvidos. Que nesta manhã Deus nos ajude a entender o nosso chamado. Eu quero que você abra o seu coração e se coloque diante de Deus agora, dizendo: Deus, obrigado, porque eu sou chamado, eu sou chamada, e eu tenho dons e talentos. Usa a minha vida para a glória do Senhor. Essa é a primeira característica de um povo dos pés bonitos. A segunda característica, além de entender o chamado, este povo atende ao chamado. Primeiro ele entende, depois ele atende ao chamado. Não basta entender o chamado. É preciso atender, é preciso responder a esse chamado. Pastor Ronaldo Lidório, no seu livro Vocacionados, ele define o chamado de uma maneira muito bonita. Ele diz que o chamado de Deus ele é pessoal, irresistível e intransferível. Pessoal porque ele continua chamando pessoas, desde o início da história. Ele chama Abraão, chama Isaac, Jacó, chama Moisés, chama Gideão, chama Ruth, chama Esther, chama muitas pessoas, homens e mulheres, mas pessoas. Deus usa pessoas para a sua boa obra. Por isso Ele está nos chamando nesta hora. E eu e você precisamos atender. Deus chama pessoas. Ele não usa estruturas, Ele usa pessoas. Sempre a obra do Senhor trata-se de pessoas. Ela é pessoal, ela é irresistível, porque quando eu e você entendemos isso, não há como resistir. A voz do Senhor soa o nosso coração e imediatamente nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, usa a nossa vida. Foi assim com o profeta Isaías, diante da presença de Deus. Então que nesta hora, creio, estou em oração, para que a voz do Senhor esteja falando forte ao seu coração e nós possamos dizer juntos agora: eis-nos aqui, Senhor, usa a nossa vida onde estamos, com os dons que o Senhor nos deu, para a glória do Senhor, porque é irresistível e é intransferível. Intransferível porque não dá para deixar para outro fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus não vai trazer ninguém para fazer aquilo que Ele comissionou a você e a mim para fazermos. Se era para eu estar aqui hoje levando esta palavra, era para eu estar aqui. Então, Deus tem uma missão para cada um, num tempo certo, do modo certo, para a glória dEle. É claro que nem todos irão para lugares distantes, nem todos se ausentarão do seu país e irão para outros continentes, mas todos somos chamados, todos entendemos o chamado e todos atendemos ao chamado. Ele começa na nossa casa, com as pessoas que estão ao nosso lado. Ele invade a nossa vizinhança, ganha a cidade e assim ele pode ganhar os confins da terra. Esta é a segunda característica de um povo dos pés bonitos. Em primeiro lugar, esse povo entende o chamado, sabe que todos somos chamados. Em segundo lugar, ele atende ao chamado, ele responde dizendo: Senhor, pode contar comigo. Em terceiro lugar, este povo dos pés bonitos aprende com o chamado. Ele entende, ele atende, ele aprende com o chamado. O chamado de Deus para a nossa vida nos ensina o tempo todo. Se há algo que Deus usa para ensinar e ministrar a nossa vida e nos fazer crescer, é enquanto estamos envolvidos no seu chamado, fazendo discípulos em todos os lugares, a começar, volto a dizer, na nossa casa. Ele nos ensina a depender dele, ele nos ensina a esperar nele, ele nos ensina que tudo vem dele, acontece por meio dele, volta para ele. É assim que no capítulo 11, 36, Paulo resume: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja, pois, a glória eternamente. Amém.
o chamado nos ensina, seja num discipulado pessoal dentro da nossa casa, seja numa evangelização, um testemunho que eu e você damos, nós estamos aprendendo. Quando estamos cuidando de alguém, nós achamos que estamos dando, mas de verdade, quem mais está recebendo somos nós mesmos, porque o Espírito Santo age em nós, em primeiro lugar, para depois agir através de nós. Então, nós ganhamos e crescemos. Lembro-me, no início de janeiro de 2019, fui com um grupo de irmãos e irmãs da nossa igreja em uma missão aqui no Pantanal, no Mato Grosso, a partir de Cuiabá, através da Jocum, fizemos uma incursão de uma semana no Pantanal mato-grossense. E eu achei que eu estava preparado, já tinha viajado em outros lugares, outros países, na África, como vou dizer daqui a pouquinho. Então, melhor, vamos fazer uma incursão ali. E entramos por uma semana dentro do Pantanal mato-grossense, visitando os ribeirinhos. Lembrando, os ribeirinhos estão entre os 8 povos menos alcançados do Brasil. Então, nós fomos lá visitar e evangelizar e passar uma semana com eles. Queridos e queridas, que experiência! Eu sou o bicho da cidade, nada acostumado com o mato, nada acostumado com o campo. Só esqueceram de me avisar que naqueles dias, creio eu, havia um congresso internacional dos pernilongos no Pantanal mato-grossense. Todos os pernilongos do mundo estavam reunidos ali. Queridos, quando eu falo pernilongo, não é um pernilongo assim, gente, pareciam uns helicópteros, é uma coisa absurda. E Deus me ensinou muito. Me ensinou a depender dEle, me ensinou a confiar nele, me ensinou que Ele está no controle. A despeito de qualquer desconforto material, onde dormir, frio, calor, escassez de alimento ou qualquer outra coisa, perigos entre bichos, jacarés, crocodilos, etc., Deus estava no controle. E que privilégio falar do amor de Deus àquela população indígenas, ribeirinhos, que ali se encontram e ministrar. Eles receberam a palavra? Receberam. Mas eu quero lhes dizer que quem mais aprendeu naquela semana fui eu. Aprendi que Deus é Deus em todos os lugares e que basta dizer, eis-me aqui, Senhor, e Ele vai nos usar, onde a gente menos imaginar, para a glória dEle. Um dos grandes desafios do chamado é discernir o tempo e o modo correto. Para isso você tem a sua igreja, esta igreja. Você tem a tua liderança, o conselho missionário desta igreja. Você tem o seu pastor para te dirigir. Então, se você tem a expectativa de ir para um lugar mais distante, converse com a sua liderança, com a sua igreja. É aqui que você vai receber direção, orientação e confirmação de um chamado específico para algum lugar mais distante. Deus te abençoe a aprender com o chamado. Envolva-se nessa obra. Desde um discipulado pessoal, um a um, você vai começar a ser edificada de uma maneira grandiosa. Eu quero trazer um testemunho, já fazendo uma ponte para a conversa que eu quero ter com você sobre a nossa missão lá na África. Delcy Esteves dos Santos, uma mulher dos pés bonitos. Ela com 52 anos de idade, veja que interessante, secretária executiva na cidade de São Paulo, Grande São Paulo. Ela, no ano de 1989, entendeu o chamado de Deus. E na mente e no coração dela havia um país, Moçambique, na África, sudeste do continente africano. Ela, então, sem saber muitas coisas naquela época, volta a dizer, aos 52 anos, deixa suas atividades, sua profissão, enviada pela Missão Antioquia, ela vai, então, para Moçambique. Inicialmente, começa a trabalhar com adultos, escolas bíblicas dominicais nas igrejas locais. Era o pós-guerra, a nação estava ainda vivendo os últimos dias da guerra civil. Então, Delcy via muitas crianças abandonadas à beira do caminho, passando fome. Após a escola dominical, dos domingos de manhã, Delcy reuniu alguns recursos próprios e dava leite e bolachas para algumas crianças e começava a falar alguns versículos bíblicos para aquelas crianças. No primeiro domingo havia talvez umas 10 crianças. No segundo, 30, 40. No terceiro já passava de 100, então ela já começou a precisar de ajuda. Isso a céu aberto, num campo muito grande. Essa história está registrada no seu livro, da sua biografia, Deus Sabe o que Faz. Mas eu tive o privilégio de ouvir essa história da própria Delcy.
E Delcy, então, vendo aquelas crianças, em um certo domingo, se reunindo debaixo de uma grande árvore na savana africana, aquelas crianças, todas negras, lindas, vinham caminhando por aquela savana e ela olhou de longe, avistou e saiu dos seus lábios essa expressão: parecem formigas, de tantas cabecinhas que ela via andando pela savana em direção a ela. E quando ela disse essa frase, o Espírito Santo lembrou ao seu coração o texto bíblico de Provérbios, capítulo 30, verso 25, que está escrito: as formigas são um povo sem força, todavia, no verão, elas preparam a sua comida. E naquela conversa rápida com Deus, a Delcy fez a seguinte pergunta, falou: Senhor, e no inverno, quem é que vai alimentar essas crianças? Então Deus disse a ela: Delcy, você vai alimentá-las. Por isso eu te trouxe aqui para Moçambique. E é interessante que a Delcy, no seu relato, ela está escrito no seu livro, ela não gostava de crianças. Ela sempre disse para mim: Pastor Pedro, eu não suporto crianças remelentas. Era essa a expressão que ela usava, para você ter uma ideia. Então Deus agora transforma o seu ministério para cuidar daquelas crianças ali na África. Nascia assim a Casa das Formigas em Moçambique. Uma instituição que durante 3 gerações, Delcy cuidou cerca de 300 crianças, ensinando a palavra, alimentando e abençoando essas crianças. Por 27 anos, Delcy serviu ao Senhor em Moçambique. Retornou ao Brasil no ano de 2017, já enferma, e faleceu aos 79 anos de idade, aqui em Londrina, cuidado pela nossa igreja e pela Missão Antioquia. 3 gerações de 300 crianças. Deus está mudando a história daquela nação, com tantas missões, mas eu creio, os futuros líderes daquela nação estão saindo, quem sabe, dessas crianças, os futuros professores, os futuros médicos, quem sabe o futuro presidente da nação, está passando pela Casa das Formigas e o Evangelho está sendo pregado. Eu já tive o privilégio de visitar Moçambique por 5 vezes. 2007 e 2012, quando Delcy ainda era viva, tive o privilégio de passar um tempo com ela lá. Depois, 2017, 18 e 19, levando equipes de trabalho. Com o falecimento da irmã Delcy, nós fundamos aqui no Brasil a Casa das Formigas Brasil, porque entendemos que era nossa responsabilidade dar continuidade ao legado daquela irmã. O trabalho precisa continuar. A liderança que ela formou continua firme lá. Então ela já é autogerida, ela já tem os próprios nacionais. Hoje, o presidente da Casa das Formigas é o pastor Simeone Mate. Simeone foi criança que morou na casa, no apartamento da Delcy. Hoje, um homem casado com 3 filhos, pastor, estudou aqui no Brasil, fez pedagogia aqui na UEL, fez teologia, está formado, sua esposa também. Então, eles estão agora liderando. Os discípulos da Delcy são os líderes, mas é uma instituição que ainda não é sustentável financeiramente. Por isso, a Casa das Formigas, ela continua fazendo o trabalho de levantar sustento, padrinhos e madrinhas, para abençoar aquela obra. Não apenas o Brasil, mas Portugal, Canadá, Inglaterra, são vários países envolvidos no sustento daquela obra. Delcy Esteves dos Santos, uma mulher dos pés bonitos, uma senhora que eu tive o privilégio de conviver, de dormir com ela a penúltima noite de vida, aqui no Hospital Zona Norte, em Londrina, ao lado do seu leito. Tive o privilégio de cuidar um pouco melhor dela. Tive o privilégio de ouvir as suas histórias. Tive o privilégio de ser abençoado por ela e, de alguma forma, poder abençoá-la. Uma daquelas mulheres que, com certeza, estariam na galeria dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 11. Com certeza, uma daquelas mulheres que nós não somos dignos sequer de desamarrar as sandálias dos seus pés. Uma mulher dos pés bonitos. O que ela tem de especial? Nada. Ela um dia entendeu o chamado. Um dia ela atendeu o chamado. E um dia ela começou a aprender com o chamado. Delcy é uma inspiração para nós. Casa das Formigas é uma instituição séria que continua abençoando cerca de 300 crianças em Moçambique. Mas o que essa história tem a ver comigo e com você? Tem
absolutamente tudo a ver. Deus nos trouxe nessa manhã, nos reuniu neste canal, para que eu e você sejamos mais uma vez relembrados e despertados pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós somos um povo dos pés bonitos. Deus chamou a mim, Deus chamou a você para uma obra específica, a começar dentro da nossa casa. Volto a dizer, talvez você não vá para a África, talvez você não atravesse oceanos, não tem problema. Onde Deus te colocou, você é um missionário, você é uma missionária. Começa em casa, no nosso trabalho, no nosso colégio, a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós estamos vivendo dias muito oportunos, onde as pessoas estão sedentas por ouvir do Evangelho. Dias de crise são dias de oportunidade. Deus, eu tenho dito, Ele parou o mundo, puxou o freio de mão do mundo através da pandemia. E as pessoas estão abertas a ouvirem do Evangelho. As pessoas estão sedentas por ouvir boas novas. Então, quem são essas pessoas que levarão as boas novas? São esse povo dos pés bonitos. Sou eu, é você, é o senhor, é a senhora, é o jovem, é a criança que vai evangelizar o seu amiguinho. Somos todos nós. Então, que nesta hora, lembrem-se, as barreiras caíram. Não há mais barreira geográfica. Hoje temos nos nossos cultos, e talvez aqui conosco haja pessoas de outros lugares do Brasil, até mesmo do mundo. Pessoas do Japão estão se conectando com os nossos cultos. Pessoas de Portugal, da Itália, estão se ligando a nós. As barreiras geográficas caíram. O Evangelho está sendo pregado. Boas novas para todas as pessoas. Quero concluir contando uma experiência e orando com você. Em uma das nossas viagens a Moçambique, creio que foi no ano de 2018, nós estávamos em um culto de uma igreja africana, numa tribo chamada Macia. Macia fica a 150 quilômetros da capital Maputo. A Casa das Formigas é na capital Maputo. Nós viajamos 150 quilômetros para uma tribo para conhecer um culto, uma igreja plantada ali, tribal. O culto começava por volta das 10 da manhã e ele vai até 1h da tarde, 1h30. Se você acha que nossos cultos aqui no Brasil às vezes demoram um pouquinho, você precisa ir lá para a África e dançar e cantar com aquele povo de maneira incrível. Quem sabe, quando voltarmos ao culto presencial, eu trago aqui para você os vídeos desse culto, as músicas, as danças, são inspiradoras, verdadeiramente. O culto correu tudo bem. Enquanto cultuávamos lá fora, mulheres preparavam um almoço, um calor incrível, calor africano, e nós ficamos ali 3 horas adorando a Deus. Tive o privilégio de levar a palavra, traduzida na língua deles, né, no dialeto deles, e foi tudo bem. Mas terminou o culto, fui chamado às pressas para atender um grupo de pessoas onde havia uma garota de 12 anos de idade. O seu nome era Sâmia. A Sâmia estava chorando compulsivamente e ela estava muito abalada. E é interessante que, ao vê-la, com as fisionomias, eu percebi que ela não estava dentro do culto. Então, ela dizia assim, eu quero conversar com o chefe de vocês, com o chefe de vocês. E na ausência de outro chefe, me chamaram. Deve ser o pastor, vamos chamar o pastor Pedro, ele é o chefe da comitiva. Então, eu fui até aquela garota, ela volta a dizer, chorando muito. Ela me disse assim, olha, eu não participei do culto, eu não entrei na igreja. E a igreja era feita de sapé, chão de terra, as pessoas sentadas em esteiras, muita música, muita alegria, e ela ficou do lado de fora, espreitando por entre os sapés, assistindo ao culto de fora. Então ela me disse assim, eu não sou desta vila, eu não sou desta tribo. E então ela apontou para mim, nós estávamos rodeados por algumas montanhas. Ela me disse assim, a minha tribo, a qual eu pertenço, ela fica do lado de lá daquelas montanhas. Então eu perguntei a ela, mas então como é que eu posso ajudá-la? Ela disse assim, e ela chorando, ela me disse, o meu povo não conhece o seu Deus. O meu povo não tem essa alegria que vocês têm. O meu povo não pode cantar como vocês cantam. Eu tenho um pedido para fazer a você. Por favor, passe para o lado de lá. Passe para o lado de lá e fale ao meu povo a respeito desse Deus em que vocês creem, que traz tanta alegria. Meu coração ficou
muito tocado e comovido. Eu chamei o pastor da igreja local, nossa, a comitiva brasileira, precisava sair e voltar, tinha outras atividades, eu não tinha como acessar aquela tribo, mas eu fiz a conexão dela com o pastor local e eles então combinaram uma maneira de chegar até aquela tribo e o evangelho ser pregado ali. Eu realmente não tenho informações de como isso prosseguiu, creio pela fé que a palavra chegou até lá, porque a Sâmia, ela foi ministrada naquela manhã e ela me fez um apelo, por favor, passe para o lado de lá. Deus me trouxe aqui nesta manhã para deixar um desafio ao seu coração. Igreja Presbiteriana da Vila Judite, a você que nos ouve por este canal, seja neste domingo de manhã ou em outra hora, porque essa pregação está disponível. Eu só tenho um pedido da parte de Deus a fazer a você. Por favor, passe para o lado de lá. Aí você me pergunta, pastor Pedro, qual é o lado de lá? Talvez o lado de lá seja uma pessoa dentro da sua casa que ainda não entregou sua vida a Jesus. Vá até ela, passe para o lado de lá e fale do amor de Deus. Talvez seja seu vizinho, você vai abrir a porta do seu apartamento, mesmo de máscara, vai fazer aquele bolinho de fubá que só a senhora sabe fazer. Vai lá bater na porta e dizer assim, vim aqui trazer um bolinho para a senhora. E ela vai perguntar, mas por quê? Aí a senhora vai responder assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer no nosso lugar. É por isso que eu estou dando esse bolo. Passe para o lado de lá do seu apartamento. Talvez a senhora vai ter que atravessar a rua. Talvez o lado de lá seja a casa da frente. Mas passe para o lado de lá. Talvez o lado de lá seja o seu colega de trabalho, que se senta na mesa logo depois de você, e você nunca falou de Jesus para ele. Passe para o lado de lá. Talvez seja o seu colega de colégio. Quando voltarem às aulas e nós pudermos de novo estar naquelas carteiras, você vai se lembrar que do lado de lá da fila daquela carteira tem uma pessoa que ainda não ouviu, não entregou sua vida a Jesus. Passe para o lado de lá. Talvez o lado de lá seja a África, a China, a Índia, não sei. Se o seu chamado é este, Deus vai te conduzir. Mas, por favor, nesta hora, diga sim a Deus e passe para o lado de lá. Eu quero orar com você e por você. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é linda, Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra nos conforta, mas a Tua palavra também nos confronta. Louvado seja Deus pela Tua palavra. E hoje a Tua palavra está dizendo que lindos são, conformosos são os pés do que anunciam as boas novas do Evangelho, as coisas boas. Deus, nós ouvimos que todos nós somos esse povo dos pés bonitos. Ensina-nos então a entender o Seu chamado. Ensina-nos a atender o Seu chamado. Ensina-nos a aprender com o Teu chamado. Como nós queremos fazer aquilo que está no centro da Tua vontade. Nesta manhã, nesta hora, a começar na minha vida, com toda a Igreja Presbiteriana da Vila Judite, nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Leva-nos para o lado de lá, seja ele qual for, mas não nos permita ficarmos parados, em nome de Jesus. É interessante que hoje de manhã eu estava orando, me preparando antes de vir para cá, e fiquei perguntando a Deus, por que pés? Por que Deus não disse, conformosos são, por exemplo, a boca daqueles que anunciam as coisas novas? Afinal de contas, é sobre anúncio. Conformosos são as mãos, porque a gente pode fazer muitas coisas para Deus. Conformosos, sei lá, qualquer outro tipo, qualquer outro órgão. Mas Deus escolheu os pés. Sabe por quê? Porque ser igreja é estar em constante movimento. Por isso os pés. Os pés fala de movimento. Sejamos levados pelo Espírito Santo para o lado de lá. Daqui a pouquinho vamos assistir um vídeo sobre a Casa das Formigas, para você conhecer mais esse projeto. Se você quiser mais informações, acesse casadasformigasbrasil.org.br. Estamos ali com várias informações. Ou nas redes sociais, @Casa das Formigas Brasil, Facebook e Instagram. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, sua atenção, a liderança desta igreja, o meu carinho. Deus abençoe a todos. O que é uma gota de água em um oceano? Um sorriso
em meio às lutas, um abraço entre lágrimas, vida em meio ao caos. Ao invés da dor, amor. Hoje você veio aqui porque queremos te mostrar como Deus tem transformado a vida de crianças abandonadas e em situação de risco em um pequeno país africano há 27 anos e como você pode fazer parte desta mudança. A Casa da Família é muito importante para mim porque ela me ajuda desde criança e ela nos dá material escolar, nos cuida. A Casa das Formigas Brasil foi criada para trazer a você esta oportunidade de fazer a diferença para centenas de crianças, para que elas continuem a ter oportunidades, comida e educação. Tudo isso para mostrar o valor que cada uma delas tem para Deus e para nós, como Igreja de Cristo. Faça parte da nossa história. Apadrinhe uma criança. Sem essas gotas de água, o oceano não seria tão grande. Casa das Formigas Brasil. Um sonho do coração de Deus. Obrigado, pastor Pedro, pela palavra tão desafiante que nos trouxe esta manhã. E nós estamos agora encerrando este mês missionário. Nós tivemos no dia 16 a presença do pastor José Roberto Prado, trazendo uma palavra também à igreja. Ontem à noite nós tivemos uma live missionária com o pastor Oswaldo Prado e o Paulo Fênima, falando sobre o cuidado missionário. E hoje nós ouvimos esse grande desafio. Então, para nós fica aqui assim, essa mensagem. Quantas sâmias nós temos bem próximas de nós? Eu acho que nós temos hoje uma pandemia maior que o coronavírus, que é a pandemia das pessoas não alcançadas. E o que eu estou fazendo? O que você que está me ouvindo do outro lado está fazendo? Nós precisamos pegar os nossos pés e nos movimentarmos ao encontro daquelas pessoas que estão padecendo sem Jesus. Então fica esse desafio nesse mês missionário para nós, para que nós possamos refletir sobre essa mensagem, nós possamos agir, possamos ter uma ação ao encontro das pessoas que não têm a Jesus. Amém. Então, uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Pedro, mais uma vez. Amém, louvado seja Deus. Antes da bênção final, eu gostaria de reforçar, na verdade, alguns recados para a igreja. Nós temos todo domingo, às 10 horas, no YouTube da igreja, a Escola Dominical para as Crianças. Então, você que tem filhos ou conhecido pode divulgar esse projeto, né? Nós temos essas aulas direcionadas para as crianças. E também nós começamos há 2 semanas a Escola Bíblica Dominical para os adultos, com 2 classes, sendo uma classe à quinta-feira, que está sendo estudado sobre os dons, né? Os dons do Espírito, e ao domingo sobre o livro do Eclesiastes, o domingo às 18 horas e na quinta às 19h30. Então, fica aí o convite para que você possa também participar, ser edificado através dessas aulas e também ajudar na divulgação. No mais, os demais recados, a igreja está se comunicando através do WhatsApp, enviando os recados, toda a programação da igreja. Então você acompanhe e fique por dentro daquilo que a igreja está fazendo nesses dias, né, da pandemia, tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração, impetrar a bênção e que você tenha uma excelente semana com a graça do Senhor. Pai, nós agradecemos por mais um momento, por mais um culto que nós prestamos ao Senhor. E eu peço, Deus, que tudo que foi falado, que fique alicerçado no coração das pessoas, que esteja guardado no coração e que seja um tempo, de fato, Pai, proveitoso esse domingo, essa semana que se inicia, que cada vida seja abençoada, seja guiada pelo Senhor. E eu peço que a Tua provisão esteja sobre cada lar, abençoando, livrando de todo mal, para que essa semana, Pai, seja uma semana abençoada e frutífera para o Teu povo, Pai. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, hoje e por todo sempre.
Amém. Que Deus abençoe e excelente semana. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá.